O Flamengo está virtualmente classificado para as semifinais da Copa do Brasil, pois venceu o Grêmio em Porto Alegre por 4-0, mesmo atuando por mais da metade daquela partida com apenas 10 homens. No entanto, poderá se complicar e até, no tapetão, perder a sua vaga entre os 4 semifinalistas da competição de mata-mata nacional, que, nesse momento, pelo aspecto esportivo, pelo que foi feito dentro de campo, está muito próxima do time carioca. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de Pro Electronic, fabricante do Smart Pro 4K, equipamento que transforma qualquer televisor em Smart TV. Utilizando o código MCP, ele sai por R$ 237,90 e o desconto chega a 12%. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Com o Smart Pro 4K, você assiste o conteúdo do nosso canal diretamente em sua televisão e também de aplicativos como Netflix, Telecine, Globoplay e tantos outros. Com o cupom no mês do cliente, utilizando o código MCP, você tem um desconto maior em toda a loja virtual da Pro Electronic, incluindo produtos de telefonia celular, como o telefone 4G. Muita gente que tem problemas de sinal, recepção de sinal, tanto de voz quanto de internet, pode resolver esse tipo de problema utilizando esse tipo de equipamento. Você também vai encontrar kit com telefone, antena, cabo e pode aproveitar para comprar também antenas para sinal de celular, aparelhos celular fixos, repetidores e muito mais. Então aqui na descrição do vídeo você encontra o link. Não se esqueça, no carrinho de compras, insira o cupom MCP, as minhas iniciais, para obter o super desconto na loja da Pro Electronic, parceiro do canal que nos apoia aqui no nosso trabalho do YouTube, aqui no youtube.com/MauroCerra. Bem, o Flamengo venceu por 4-0. Então, em campo, a classificação está virtualmente assegurada. O Grêmio teria que golear o time do Flamengo no jogo de volta no Rio de Janeiro. No entanto, o Flamengo, se apoiado no ok das autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, para que o público volte parcialmente aos jogos no Rio, e também apoiado em uma liminar, uma decisão da Justiça, o Flamengo vende ingressos, resolveu vender ingressos para esse jogo. O que ocorre? O Grêmio não concorda. E o Grêmio utiliza como argumento justamente o quê? O regulamento da competição, né? O Grêmio ele alega, né, que o protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios, um documento emitido pela CBF, né, tem em seu item número 2, critérios de competição, e aí o subitem também número 2, ele é muito claro. E ele diz isso que você está vendo aí na tela. Em partidas de ida e volta, mata-mata, no caso de um dos clubes envolvidos não ter autorização pelo órgão sanitário local para receber público no estádio, ambas as partidas não terão público. Exemplo, Clube A da Unidade da Federação número 1 tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público máximo de 20% do estádio, enquanto o Clube B não tem permissão pela autoridade sanitária local para receber público, 0% do estádio. No caso de confronto entre equipes em formato eliminatório e de volta, ou seja, mata-mata, a Copa do Brasil é isso, né? Nem Clube A, nem Clube B poderão receber público nos seus respectivos estádios. Me parece muito claro, gente, não vejo nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Acho muito claro o que diz esse item, subitem número 2, do item 2 do protocolo de recomendações para retorno do público aos estádios, documento emitido pela CBF. O item 2 é critérios de competição, então me parece muito claro. O Flamengo, por sua vez, eu consultei o Flamengo, falei com o Grêmio também, claro, né? E o Grêmio não concorda. O Grêmio até alega o seguinte: ele não teve público porque o governo do Rio Grande do Sul só liberou a presença de torcida em eventos esportivos no dia 3 agora de setembro, com a publicação de um decreto. E esse jogo aconteceu ainda em agosto, o jogo entre Flamengo e Grêmio em Porto Alegre. Não havia como o Grêmio colocar torcedores em seu estádio naquele momento, tá? Então, diante disso, o Grêmio alega que o Flamengo está ferindo aí o regulamento da competição. O Flamengo, por sua vez, parte do princípio de que uma ordem judicial é a principal regra de todas, que ordem judicial sempre se cumpre. É um raciocínio, digamos, bem voltado aí para as leis, os direitos, os advogados e tal, né? E o Flamengo não quer se aprofundar sobre isso. E vai adiante, pelo menos essa é a ideia do clube, seguir adiante nessa intenção de vender os ingressos. O Grêmio já ameaçou não entrar em campo e tudo mais, mas poderemos ter uma briga no tapetão. A grande questão é, para que isso? Qual o sentido disso, gente? Para que o Flamengo vai fazer isso? É uma Copa do Brasil, os jogadores cumpriram muito bem o seu papel, uma grande partida, o técnico Renato Gaúcho, o Flamengo venceu por 4-0, tem a sua classificação encaminhada, o Flamengo vai brigar de novo com a CBF, com o tapetão, para colocar público em um jogo. Por que não tentar contornar esses obstáculos para a volta do público de uma forma menos, digamos assim, agressiva, evitando
a presença de advogados, tribunais e deixando para as coisas resolverem em campo. Eu concordo que o Flamengo, e acho que outros clubes deveriam fazer isso, questione, peite a CBF com relação à não paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em períodos de data FIFA. Acho que os clubes deveriam reivindicar mais uma série de pontos que os prejudicam, né? E que a CBF não resolve. Esse do calendário, talvez o principal deles. Acho que o clube deve realmente lutar pelos seus direitos, mas nesse caso específico, eu não vejo o menor sentido, especialmente porque a renda que o Flamengo vai ferir nesse jogo, não acredito que ela vai ser tão significativa assim. Então não pode ser o aspecto financeiro. O risco, né, de uma eliminação vai custar muito mais caro, porque o Flamengo, avançando de fase, ele ganha uma boa premiação da CBF. Se for campeão da Copa do Brasil, além do troféu, é uma premiação que é a maior do nosso futebol. Então qual o sentido disso? Só demonstração de força? Para que comprar essa briga? Para que colocar em risco aquilo que os jogadores construíram dentro de campo? Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas o fato é que o Flamengo se expõe e se coloca numa situação de risco com relação ao duelo com o Grêmio, que dentro de campo os torcedores, os jogadores, melhor dizendo, praticamente já resolveram, porque a vitória foi acachapante, 4-0, e o time tem uma vantagem muito grande, o Grêmio teria que fazer 5-0. Né? Mesmo placar que o Flamengo do Jorge Jesus fez sobre o Grêmio no Maracanã, na Libertadores, em 2019, naquela semifinal histórica no Rio de Janeiro. Então, qual a lógica disso? Qual o propósito disso? Eu, sinceramente, não consigo entender. E acho que os advogados devem entrar em cena em momentos extremos. Mas se você pode evitar, deixe que as coisas se resolvam em campo, evidentemente. E esse jogo, esse episódio específico, não me parece fazer sentido essa atitude do clube carioca, colocando em risco uma classificação muitíssimo bem encaminhada, o que pode significar um desprestígio ao trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que fizeram muito bem, repito, a sua parte no jogo de Porto Alegre, e fazendo renascer as esperanças de um Grêmio que está virtualmente eliminado. E são dois grandes rivais do futebol brasileiro. Ou seja, tudo que foi feito em campo pode eventualmente deixar de existir. É claro que isso pode também virar uma briga que se arrasta na justiça, mas qual o sentido disso? Para que isso? Por que os dirigentes insistem nessa postura? Eu não consigo entender, eu não consigo achar nenhum tipo de lógica nisso. Repito, demonstrar força, quer brigar, quer mostrar força, mostrar que não é subserviente à CBF e às suas idiosincrasias e contradições, etc. Ok, mas esse não me parece o melhor caminho, porque você coloca em risco tudo que os jogadores fizeram em campo, todo o trabalho da sua comissão técnica, numa vitória extremamente importante e também histórica, porque 4-0 com 10 homens desde o final do primeiro tempo na casa do Grêmio, não é para qualquer um, não acontece toda hora. Isso pode simplesmente evaporar, desaparecer num tribunal, se porventura o Flamengo insistir nisso e sofrer uma punição, e caso essa punição acabe prevalecendo, o Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil depois de tudo que fez em campo. Acho um equívoco, acho um erro, não consigo entender. E você, acha que isso faz sentido? Lembrando mais uma vez, o apoio aqui da ProEletronic nesse vídeo aqui no canal, link na descrição do vídeo, desconto chegando a 12% para você adquirir, por exemplo, o Smart Pro 4K e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. É isso. Valeu e saudações.